Pedimos às senhoras e os senhores a gentileza de ocuparem os seus lugares para que possamos dar início a esta cerimônia. Senhoras e senhores, pedimos a gentileza de tomarem os seus lugares para que possamos iniciar esta cerimônia. Sim, só falar com ele. Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos.
É com grande satisfação que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro recebe o 96º Encontro Nacional de Corregedoras e Corregedores da Justiça do Brasil e o 8º Fórum Fundiário Nacional. Compõem a mesa de honra as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Sua Excelência, o senhor desembargador Gilberto Barbosa Batista dos Santos, presidente do Colégio de Corregedoras e Corregedores Gerais da Justiça do Brasil e corregedor-geral da Justiça do Estado de Rondônia. Sua Excelência, o senhor doutor Renan Miguel Saad, procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, representando o excelentíssimo senhor Cláudio Bonfim de Castro e Silva, governador do Estado do Rio de Janeiro. Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Felipe Salomão, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e corregedor-geral da Justiça Federal. Sua Excelência, o senhor ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça. Sua Excelência, o doutor Fernando dos Santos Dionísio, chefe de gabinete, representando o excelentíssimo senhor Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Sua Excelência, o senhor conselheiro Alexandre Teixeira, do Conselho Nacional de Justiça. Sua Excelência, o senhor conselheiro João Paulo Chouquer, do Conselho Nacional de Justiça. Sua Excelência, o senhor conselheiro Ulisses Rabaneda, do Conselho Nacional de Justiça. Sua Excelência, o senhor conselheiro Rodrigo Badaró, do Conselho Nacional de Justiça. Sua Excelência, o senhor desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, corregedor-geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Sua Excelência, o senhor desembargador Ilo de Almeida Souza, presidente do Fórum Fundiário Nacional. Sua Excelência, o senhor conselheiro Márcio Henrique Cruz Pacheco, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Sua Excelência, a senhora juíza Eunice Bittencourt Haddad, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Sua Excelência, a senhora doutora Ana Tereza Basílio, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do Rio de Janeiro. Informamos às senhoras e senhores que, de acordo com o ato normativo TJRJ 34 de 2023 e com a instrução normativa CNJ 103 de 2024, a leitura da nominata pelo mestre de cerimônias dispensa a menção das autoridades presentes pelos integrantes da mesa de honra. Agradecemos a presença de Suas Excelências, as senhoras corregedoras e os senhores corregedores da Justiça. Nossos agradecimentos também ao apoio da ANOREG e da Multiplan e a participação dos demais magistrados, autoridades, servidores, senhoras e senhores que nos honram com a sua presença nesta cerimônia. Ouviremos agora a execução do Hino Nacional Brasileiro pelo Quarteto de Cordas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.
Sim, lógico. Senhoras e senhores, convidamos para compor a mesa de honra Sua Excelência, o senhor Dr. Rogério Portugal Barcelar, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Abra seus olhos para as inúmeras belezas do Cerrado, para águas quentes e aconchegantes, mas também para águas geladas de nossas belas cachoeiras. Descubra uma terra de potência industrial e econômica, que é famosa pelo calor do sol, mas também Vale da Lua. Também pela nossa comida inesquecível e tradicional. Senhoras e senhores, dando seguimento a esta cerimônia de abertura, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimento a todos os presentes, nas pessoas dos ministros Luiz Felipe Salomão, Antônio Saldanha Palheiros, do corregedor Cláudio Brandão, do meu tribunal, da doutora Eunice Haddad, e da doutora Ana Basílio, presidente da OAB. Ato seguinte, desejo as boas-vindas a todos que aqui estão para o 96º Encontro Nacional de Corregedoras e Corregedores de Justiça do Brasil e ao 8º Fórum Fundiário Nacional. Passo a palavra a Sua Excelência, senhor desembargador Gilberto Barbosa Batista dos Santos, presidente do Colégio de Corregedoras e Corregedores Gerais de Justiça do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todas e a todos. Peço permissão para, na pessoa do presidente deste tribunal, desembargador Ricardo Couto, saudar a todos os integrantes desta mesa de honra, na pessoa do corregedor-geral da Justiça, desembargador Cláudio Brandão, a todos os corregedores e a todas as corregedoras do nosso Brasil, e na pessoa da presidente da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, a juíza Eunice Haddad, a todos os magistrados que se fazem presentes, minhas senhoras e meus senhores. Reunimos-nos nesta cidade que, como poucas, traduz a alma e a história do Brasil. O Rio de Janeiro foi sede do Reino do Império e da República. Aqui, em 1808, com a chegada da corte portuguesa, instalou-se a primeira capital de um império europeu fora da Europa. Foi também nesta cidade que se ergueram as primeiras instituições do Estado moderno brasileiro, o Supremo Tribunal da Justiça do Império e o Conselho de Estado, e mais tarde o Supremo Tribunal Federal,
criado pela Constituição Republicana de 1891 e aqui instalado. Nada mais simbólico, pois, que seja esta cidade o cenário do 96º Encontro Nacional do Colégio de Corregedoras e Corregedores da Justiça do Brasil, o ENCOJ. O Rio, que foi berço da República e guardião de sua memória, agora acolhe conclave que reafirma, sob novas formas, o ideal de unidade federativa e de fortalecimento institucional do Poder Judiciário. Senhoras e senhores, o ENCOJ é mais do que uma reunião técnica, é fórum de consciência e partilha, verdadeiro laboratório federativo da justiça brasileira. Aqui se intercruzam experiências das mais diversas regiões, revelando que, embora múltiplos em sotaques e geografias, somos um só corpo na missão de assegurar a integridade da magistratura e a confiança social do judiciário. Este 96º ENCOJ tem sentido especial e histórico. Ultrapassamos as 3 décadas de instituição do Colégio de Corregedoras e Corregedores da Justiça do Brasil. 30 anos, tempo de uma geração em que o SECOJ deixou de ser sonho de poucos para se tornar patrimônio de todos. Nasceu em um Brasil ainda em busca de estabilidade democrática, quando o Poder Judiciário procurava afirmar-se como pilar de credibilidade institucional. Foi neste contexto que um grupo de corregedoras e corregedores, movidos pelo idealismo e senso de missão pública, compreendeu que a verdadeira força da magistratura repousa na coesão ética e na partilha de experiências. Assim, germinou o SECOJ como semente federativa plantada no solo fértil da responsabilidade. Espaço de escuta e de construção coletiva, que ao longo das décadas floresceu em maturidade, sabedoria e autoridade moral. De encontros informais, nascidos do espírito de cooperação, ergueu-se uma instituição que atravessou o tempo e os governos, mantendo-se fiel à missão de elevar o padrão ético, administrativo e humano da justiça brasileira. 3 décadas depois, o SECOJ é muito mais que um colégio de corregedores e corregedoras. É a consciência institucional do judiciário. É o fórum onde as vozes das corregedorias estaduais se unem em uníssono, não para reivindicar poder, mas para exercer liderança moral, não para disputar espaço, mas para construir convergências, não para vigiar, mas para inspirar. Ao longo desse percurso, o SECOJ consolidou-se como interlocutor legítimo do Conselho Nacional de Justiça e parceiro estratégico na formulação de políticas públicas judiciárias. Em seus encontros e deliberações, não há apenas relatórios e moções, há o testemunho de uma comunidade que aprendeu a transformar o controle em aperfeiçoamento, a disciplina em pedagogia e o procedimento em instrumento de justiça. 30 anos depois, o colégio alcança o ponto em que poucas instituições chegam, o da maturidade com idealismo. Maturidade para compreender a grandeza de seu papel, idealismo para continuar sonhando com uma justiça mais humana, mais transparente
e, acima de tudo, mais próximo do cidadão e da cidadã. O SECOJ, que nasceu para unir, hoje simboliza a federação viva do judiciário brasileiro, um organismo de cooperação e de fé pública, sustentado não por hierarquia, mas por afinidade de propósitos, por lealdade à missão e, acima de tudo, por amor à justiça. Celebrar suas 3 décadas é reconhecer que o Brasil amadureceu com ele, que cada corregedor, que cada corregedora, em cada época, deixou uma pedra, um gesto, uma ideia, e que todas essas contribuições somadas formam um alicerce moral do Poder Judiciário. O SECOJ não pertence ao passado, pertence ao futuro, pois onde houver um corregedor comprometido com a ética, com a dignidade e com a boa governança da justiça, ali estará pulsando silenciosamente o espírito do colégio. Essa chama cívica que há 30 anos ilumina o caminho da magistratura brasileira. As corregedorias, já ensinava o ministro Sérgio Peluso, são o coração moral do Poder Judiciário, porque nelas pulsa o zelo, a vigilância e a ética que sustentam o sistema. O trabalho correcional não é mero exercício disciplinar, é ato de aprimoramento civilizatório voltado à prevenção, à orientação e à construção de uma magistratura mais consciente de sua responsabilidade pública. A grandeza deste encontro está em sua vocação pedagógica e federativa. E é aqui que transformamos a experiência em sabedoria, a prática em doutrina e a diversidade em coesão. Cada debate, cada mesa, cada diálogo é um passo na direção de um judiciário mais moderno, mais humano e, acima de tudo, mais próximo da cidadania. Com relação a esse evento no Rio de Janeiro, não posso deixar de registrar o mérito do eminente desembargador Cláudio Brandão, cuja dedicação e visão institucional tornaram possível a realização deste conclave, e também do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador, que, com espírito acolhedor, abre-nos as portas dessa corte, uma das mais tradicionais e respeitadas do país, e nos oferece o cenário ideal para esse reencontro de ideias e de propósitos. Que este 96º encontro se inscreva na memória como marco de renovação e compromisso. Que aqui brotem diretrizes capazes de consolidar um judiciário coeso, ético e eficiente, comprometido com o povo e com os valores da República. Como lembrava Joaquim Nabuco, a pátria não é o solo, mas a comunhão de princípios e de esperanças. E é justamente nessa comunhão que hoje reafirmamos a crença de que o Brasil se aperfeiçoa quando o seu sistema de justiça se torna mais transparente, acessível e humano. E ao encerrarmos esta abertura, permitam uma imagem. Ao olhar o Cristo Redentor de braços abertos sobre o pão de açúcar e o mar, vemos mais do que um cartão postal, vemos um símbolo da própria vocação do judiciário. Assim como Cristo se ergue para acolher e proteger, cabe à justiça elevar-se para compreender e amparar. Entre o morro e o oceano, entre a firmeza da rocha e a fluidez das águas, o rio nos ensina que a verdadeira grandeza está no equilíbrio, o mesmo equilíbrio que buscamos no ato de julgar. Que a serenidade das montanhas e a vastidão do mar inspirem, neste conclave,
a construção de um judiciário cada vez mais humano, íntegro e iluminado pelo senso do bem comum. Muito obrigado por me permitirem, na condição de presidente do Colégio de Corregedoras e Corregedores do Brasil, participar desse momento histórico e tão relevante para o judiciário, notadamente nos dias em que tentam nos diminuir acima de tudo. Um beijo no coração de cada um dos senhores e das senhoras corregedores e corregedoras do nosso Brasil. Muito obrigado. Fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor desembargador Ilo de Almeida Souza, presidente do Fórum Fundiário Nacional. Senhoras e senhores, boa noite. É uma grande satisfação abrir este 8º Fórum Fundiário Nacional em conjunto com o Encontro Nacional dos Corregedores Gerais de Justiça, 26º ENCOG. Quero saudar os nossos ministros Luiz Felipe Salomão e Antônio Saldanha, o desembargador Gilberto Barbosa, presidente do Colégio de Corregedoras e Corregedores da Justiça do Brasil. Saudar especialmente os desembargadores Ricardo Couto de Castro e Cláudio Brandão de Oliveira, anfitriões deste encontro. Em nome de Vossas Excelências, desembargador Ricardo Couto e Cláudio Brandão, saúdo os presentes e, muito especialmente, todos os moradores desta cidade que está no coração dos brasileiros. Mais do que por suas belezas e por sua história, o Rio de Janeiro é singular pelo seu povo, gente trabalhadora, criativa e generosa, que merece viver dias de paz, justiça e dignidade em todos os cantos da cidade. Minhas caras corregedoras e meus caros corregedores, há alguns anos o Fórum Fundiário e o ENCOG já vinham caminhando lado a lado, mas nesta edição essa integração se torna ainda mais profunda. Pela primeira vez, as pautas se alternam ao longo da programação, o que demonstra a maturidade e a relevância que o tema fundiário conquistou no país, especialmente pelo protagonismo do Poder Judiciário na solução de conflitos e fortalecimento do ordenamento jurídico. Trata-se de um trabalho que, à primeira vista, pode parecer burocrático, mas que é, na verdade, uma das expressões mais concretas da justiça. Garantir a cada brasileiro o direito de ter em mãos o documento que comprova, com segurança e dignidade, a posse legítima do seu imóvel, seja na zona rural, seja na zona urbana.
O protagonismo das corregedorias na pauta fundiária ganhou corpo em 2017, no estado do Piauí, fruto de uma iniciativa visionária da corregedoria daquele estado, que criou um espaço permanente de debate sobre a realidade fundiária. Reconhecendo a urgência de agir, o Piauí convidou os estados vizinhos da região do Matopiba, Maranhão, Tocantins e Bahia para um diálogo conjunto. A proposta era simples, mas transformadora. Aproveitar o impulso de desenvolvimento da região, que àquela época se apresentava como a última fronteira agrícola, para enfrentar também os desafios da ocupação do território, a expansão desordenada, a especulação de terras, os conflitos agrários e a ausência de regularização. Assim, senhores, nasceu o Fórum dos Corregedores Gerais da região do Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins e a Bahia, que rapidamente demonstrou vocação nacional. De lá para cá, o movimento consolidou uma trajetória de expansão e cooperação institucional. Foi a partir desse caminho que o Conselho Nacional de Justiça abraçou a iniciativa e a transformou em política pública nacional. Agora, em sua 8ª edição, realizada aqui no Rio de Janeiro, o Fórum Fundiário Nacional atinge uma nova etapa de amadurecimento e reconhecimento. O fato de estarmos reunidos lado a lado com o ENCOGE, com a presença de corregedores, magistrados, servidores e representantes de tantos estados, mostra que a pauta fundiária deixou de ser periférica e passou a ocupar um lugar central nas políticas públicas e na agenda do Judiciário. A história fundiária do Brasil, como todos sabem, é também a história da formação do nosso território. Durante milênios, os povos originários viveram em equilíbrio com a terra. Com a colonização, iniciou-se um processo de exploração e concentração fundiária que gerou graves distorções sociais e ambientais. Desde então, convivemos com desigualdades, exclusão e desorganização territorial. O esforço que hoje reunimos aqui representa uma reconstrução institucional e civilizatória, uma tentativa de corrigir, com justiça e diálogos, os desequilíbrios do passado. Avançamos muito nos últimos anos, mas ainda há muito por fazer. O Fórum Fundiário Nacional é, sem dúvida, um instrumento essencial para o aprimoramento do ordenamento territorial, da regularização e da segurança jurídica. E mais do que isso, um espaço de escuta, troca e construção coletiva entre magistrados, gestores
e instituições. Além da pauta fundiária, este evento aborda discussões que se conectam diretamente a ela. Entre elas, destaco o desafio da governança diante da crise climática. Durante muito tempo, tratamos este tema como um problema do futuro. Hoje, ele é uma realidade do presente, sentida nas secas, nas tempestades e nas tragédias ambientais que atingem o Brasil e o mundo. É preciso compreender que a crise climática também é uma crise territorial. Onde a terra não tem dono definido, onde falta gestão e responsabilidade, há vulnerabilidade ambiental, social e humana. Estamos a poucos meses da COP30, que será realizada em Belém. Falar de governança territorial é falar de sustentabilidade, equilíbrio, presente e futuro. Por isso, senhores, é simbólico que um dos temas centrais deste encontro seja crédito de carbono e os desafios da governança fundiária. E é igualmente simbólico que o Piauí, berço deste fórum, traga hoje um exemplo concreto de transformação. Guaribas, lá nos confins do Nordeste, lá nos confins do Piauí, cidadezinha que há 20 anos tinha o menor IDH do país, e nenhum imóvel regularizado, é hoje o primeiro município do Brasil 100% regularizado, através de um processo totalmente digital, fruto de uma parceria exemplar, liderada pelo Tribunal de Justiça do Piauí, com a participação dos cartórios e de diversas instituições. Esse é um marco histórico. Mostra que o mesmo território que já simbolizou desigualdade, hoje é referência em inovação, reparação e justiça social. Uma prova viva de que é possível entregar uma justiça cada vez mais moderna, resolutiva e cidadã. O crescimento do Fórum, o engajamento dos Estados e a integração com o ENCOGE demonstram que o Judiciário brasileiro vive um novo tempo de maturidade institucional, um tempo em que reconhece o próprio papel, não é apenas como julgador, mas como agente de transformação social. Que este encontro seja mais um passo nesse caminho de cooperação, compromisso e coragem para construirmos um Brasil mais justo, equilibrado e sustentável. Um Brasil que reconheça o imóvel, a terra e o território, não como objetos de disputa e separação, mas como fundamento de dignidade, pertencimento e vida. Muito obrigado. Ouviremos as palavras de Sua Excelência, o senhor desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, saúdo a todos os presentes na pessoa do desembargador Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça, e que gentilmente recebe os corregedores de todo o Brasil no encontro que
para todos é muito importante, não só para os corregedores, mas para a sociedade brasileira. Saúdo também os ministros Luiz Felipe Salomão e Antônio Saldanha Palheiro, ministros que foram desembargadores, que honraram essa casa e que hoje nos orgulham no Superior Tribunal de Justiça. Saúdo todos os demais presentes, corregedoras e corregedores do Brasil, os integrantes dessa mesa. E vou me permitir, presidente, tá, não falar através de meios mais formais, mas de relatar um pouco do início até desse próprio evento. Quando da realização do encontro anterior em Brasília, nós estávamos tentando encontrar um local, tá, para o próximo evento, e surgiu a possibilidade de realização no Estado do Rio de Janeiro. Naquele momento, eu liguei para o desembargador Ricardo Couto de Castro, e ele não esperou nem eu terminar. Tá? Na mesma hora, ele disse: traz o encontro para o Estado do Rio de Janeiro. Tá? Vai ser uma honra para o Tribunal de Justiça. O desembargador Gilberto é testemunha disso. E, a partir daquele momento, tá, toda a estrutura do tribunal, estrutura física, tá, e de servidores, toda essa estrutura foi colocada à disposição do Colégio de Corregedores para que esse evento fosse realizado. Então, é preciso registrar essa recepção que o Tribunal de Justiça oferece a todos nós. Eu sou integrante do Tribunal de Justiça, mas aqui eu me coloco na qualidade de membro, tá, do Colégio de Corregedores, e me sinto acolhido pelo meu tribunal. Aliás, aqui nós temos uma felicidade. O relacionamento entre a presidência e a corregedoria, e os magistrados mais experientes sabem que isso às vezes não é frequente, para nós aqui é uma benção. Tá? Nós temos uma relação de amizade, de respeito institucional, uma amizade pessoal, o que contribui muito, tá, para que as coisas funcionem bem, em última análise, tá, que o jurisdicionado receba o proveito desse relacionamento muito bom. Nesse encontro, acho que já foi colocado pelo desembargador Gilberto e pelo desembargador Ilo, nós vamos, a partir de amanhã, discutir, tá, questões relacionadas aos serviços judiciais, e, nesse ponto, a Maerj, tá, tem uma participação muito importante, porque vem apoiando e colaborando a realização do evento desde o início. Nós vamos também debater as questões relativas aos serviços notariais e de registro, tá, e o presidente nacional da Noreg integra essa mesa, e desde o primeiro momento ele vem nos apoiando. Há uma discussão em relação aos temas que vão ser debatidos. Em muitos estados da federação, há uma corregedoria que atua especificamente na atividade notarial de registro, e há a percepção de que a materialização do que o artigo 236 da Constituição prevê somente vai trazer proveito para a sociedade, já que a atividade notarial de registro, por opção do Constituinte, é um serviço público, e, como tal, ele deve ser prestado visando, tá, a satisfação dos usuários. O desembargador Ilo colocou também, tá, que já há algum tempo, tá, paralelamente à realização do encontro de corregedores, também se realiza, tá, o Fórum Fundiário Nacional, porque também já há algum tempo, tá, as corregedorias passaram a integrar, tá, esse processo, tá, de tentativa de regularizar, de resolver essas questões fundiárias no Brasil. A pedido até do desembargador Gilberto, eu tomo a liberdade de colocar rapidamente dois dos projetos que estão sendo desenvolvidos, e um deles vai ser debatido intensamente numa oficina amanhã. E sei que o ministro Luiz Felipe Salomão, quando foi corregedor nacional de Justiça, ele tem um apreço muito grande pela questão fundiária, tá? E talvez tenha sido ele, tá, o grande incentivador de que as corregedorias assumissem também esse papel de coordenação na questão fundiária. Um desses projetos, que vai ser objeto da oficina amanhã, envolve a Fazenda Santa Cruz. É uma fazenda que, tá, vem lá, houve uma doação de parte de uma sesmaria, depois ela foi para o Colégio de Jesuítas, para o Império, posteriormente para a República. Aqui no estado do Rio de Janeiro, pouca gente sabe, ela engloba 11 municípios. Tá? E
parte considerável desses municípios não há regularização fundiária, simplesmente as pessoas não têm título ali. O INCRA nos procurou, está presente aqui a superintendente do INCRA, a doutora Maria Lúcia de Pontes, e nós começamos, a partir dali, um diálogo muito intenso com a Associação de Registradores, com a Corregedoria e com os municípios. Nós dividimos pelos 11 municípios, e especificamente aqui no município do Rio de Janeiro, todo o bairro de Santa Cruz está dentro do que seria originariamente a fazenda. Eu procurei pessoalmente o prefeito Eduardo Paes, e, através desse diálogo institucional, que é muito importante, as instituições precisam conversar. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, diante dos problemas que nós temos. E hoje já está praticamente pronto um processo de doação pelo INCRA ao município do Rio de Janeiro, dessa área que compreende o bairro de Santa Cruz, e aproximadamente 80 mil famílias serão beneficiadas com esse projeto, que está bem avançado. Também nós começamos a conversar com o governo estadual, e a SEAB tem uma dificuldade muito grande de conseguir regularizar os antigos conjuntos habitacionais. As pessoas ocupam essas áreas e não têm título. E nós conseguimos, conversando com o governo do Estado, através da SEAB, também com a Associação de Registradores, através do doutor Sérgio Ávila, e foi editado ontem pela Corregedoria um provimento, fruto do consenso, e através dele a SEAB, junto com a Associação dos Registradores, vai conseguir rapidamente registrar aproximadamente 80 mil títulos, e a gente calcula que há um estoque ainda de 70 mil que brevemente poderão ser realizados. Então, esse trabalho da Corregedoria de todos os estados, mas junto com os órgãos estaduais, federais e municipais, reforça essa missão que todos nós temos e que justifica a realização, junto com o encontro de corregedores, de um fórum fundiário. Mesmo aqui o Estado do Rio de Janeiro, que é visto como um Estado relativamente urbano, nós temos questões fundiárias muito sérias. E, a partir desse diálogo institucional, nós estamos tentando avançar e evoluir. Falando agora em nome da Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro, eu afirmo que todos são muito bem-vindos, e que eu tenho certeza que a partir dos debates que serão realizados amanhã, nós vamos conseguir avançar em questões que são muito importantes, não só para a atuação administrativa de cada um de nós, mas, repito, para a sociedade brasileira. Novamente, eu agradeço ao presidente Ricardo Couto de Castro pela oportunidade que o Colégio de Corregedores, está tendo de realizar num ambiente tão bonito uma discussão que é muito séria. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, assistiremos agora ao vídeo institucional sobre o 96º ENCOGE. Corregedorias Gerais dos Tribunais de Justiça de todo o país, mais uma vez, têm a oportunidade de debater temas de interesse comum, compartilhar boas práticas e contribuir para a superação dos desafios. O Colégio de Corregedoras e Corregedores da Justiça do Brasil e a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro têm a honra de receber as senhoras e os senhores, magistradas, magistrados e suas comitivas para o 96º ENCOGE e para o 8º Fórum Fundiário Nacional. A integridade judicial e a segurança democrática é o tema central deste encontro. Serão 3 dias de programação com palestras, oficinas e diálogos em busca da excelência na prestação jurisdicional. O 96º Encontro Nacional de Corregedoras e Corregedores da Justiça do Brasil começa agora. Bem-vindos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Convidamos para fazer uso da palavra Sua Excelência, a senhora juíza Eunice Bittencourt Haddad, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro.
Boa noite a todos e a todas. Cumprimento os presentes na pessoa do presidente desse tribunal, que eu tenho muito orgulho de pertencer, desembargador Ricardo Couto, do Corregedor-Geral de Justiça daqui do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio Brandão, dos ministros Luiz Felipe Salomão, hoje vice-presidente do STJ, mas que tem em seu currículo ter presidido a AMAERJ, isso deixa a nossa associação muito orgulhosa, e ao ministro Saldanha, ambos prata da Casa. Em nome da magistratura do Estado do Rio de Janeiro, dou as boas-vindas às corregedoras e aos corregedores de todo o país. É uma alegria e uma honra para o nosso tribunal recebê-los. O INCOGE é uma oportunidade de reafirmar o compromisso do Poder Judiciário com o aprimoramento da prestação jurisdicional e o fortalecimento da magistratura. As corregedorias são fundamentais para a orientação dos magistrados e dos servidores. Entre os temas que serão debatidos neste encontro, destaca-se a independência da magistratura, que é essencial ao Estado democrático de direito. Defender a independência da magistratura é defender o direito de cada cidadão, é proteger a própria democracia. O INCOGE se consolida como um espaço de compartilhamento de boas práticas, de inovação e de aprendizado mútuo. Ao trocarmos experiências, fortalecemos não apenas as corregedorias, mas todo o sistema de justiça. O trabalho dos corregedores é, antes de tudo, um compromisso com o fortalecimento da magistratura e com a confiança da sociedade no Poder Judiciário. A AMAERJ reafirma sua disposição permanente ao diálogo com as corregedorias, aqui representadas pelo desembargador Gilberto, na defesa da independência judicial, do bem-estar dos magistrados e da eficiência da prestação jurisdicional. Que este encontro produza frutos de cooperação, confiança e de inovação, fortalecendo sempre o judiciário fluminense e nacional. Muito obrigada pela atenção. Neste momento, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Felipe Salomão, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e corregedor-geral da Justiça Federal. Uma boa tarde a todos e a todos os colegas que participam desse encontro. Eu tenho consciência que eu acho que eu sou o último obstáculo entre o coquetel que vai inaugurar o encontro e o encerramento dessa mesa. Portanto, eu tenho plena consciência de que não devo abusar da paciência de todos. Apenas algumas brevíssimas palavras também corroborando as boas-vindas e o orgulho que o Tribunal de Justiça do Rio tem de sediar esse 96º Encontro de Corregedores. Permitam-me primeiro, embora dispensada a nominata, mas saudar a todos os visitantes que comparecem hoje, os corregedores e corregedoras do Brasil inteiro, nas pessoas do corregedor Cláudio Brandão, da juíza Eunice Haddad e do conselheiro mais antigo, o conselheiro Chuquer. Em nome deles, eu peço que todos se sintam cumprimentados, saudados por estarem aqui, todos os três com projeção nacional e todos os três conhecidos dos corregedores. Portanto, fico com bastante folga de poder cumprimentá-los nas pessoas dos três nominados. Também quero agradecer e cumprimentar o presidente da Casa do meu sempre Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto de Castro. É uma satisfação poder revê-lo, estar aqui é um presente sempre, porque lembramos da nossa época de trabalho aqui, e também quero cumprimentar o presidente Gilberto Barbosa, do Colégio de Presidentes, ambos bastante ativos, e toda a equipe, tanto do Tribunal de Justiça quanto do INCOGE. Quero também saudá-los, agradecê-los. Não é fácil, não é, Cláudio Brandão, organizar um encontro como esse, de modo que também quero cumprimentá-los.
uma saudação especial ao meu querido amigo, irmão de uma vida inteira, ao ministro Antônio Saldanha, que pontifica no Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, esse é um tribunal de 274 anos. É um tribunal que começou como Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, em 1751, depois virou Casa da Suplicação, mas é um tribunal que, embora recente, depois da fusão, mas a história já vai longe. E aqui embaixo, quando chegaram, não sei se perceberam os corregedores, tem 3 estátuas representando a lei, a justiça e a equidade. As estátuas foram feitas por um desembargador, o desembargador Deocleciano Martins, e ele representa o Cristo nas estátuas como um juiz. E ela é bastante simbólica da atividade da justiça, vale a pena passarem ali embaixo para depois verem. Por isso que eu fico muito contente de o Tribunal do Rio sediar esse encontro, presidente Gilberto, porque é uma oportunidade de conhecerem um pouco da história desse tribunal, como eu disse, de 274 anos. Eu tenho um pouco de experiência nas corregedorias, porque tive a oportunidade de primeiro ser corregedor no Tribunal Superior Eleitoral, no período da eleição, inclusive, o que imaginem na eleição presidencial, o que imaginam tenha sido um trabalho bastante intenso e de larga experiência nessa tarefa. Depois fui corregedor nacional de justiça, indicado pelo meu tribunal, pelo Superior Tribunal de Justiça, durante 2 anos. E depois, agora, por último, corregedor do Conselho da Justiça Federal, corregedor e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, para minha honra. Portanto, eu tenho um pouco de experiência, conheci um pouquinho de cada uma dessas funções. E, quando estava no Conselho Nacional de Justiça, eu tive a oportunidade de participar, como eu disse no meu primeiro INCOJ, de todos os INCOJs. Eu tive a participação no primeiro, no 90º, que foi lá na Bahia. Talvez a maioria dos colegas que estão aqui ainda não tivessem iniciado o mandato, mas eu participei lá em 2022, depois o INCOJ do Rio Grande do Sul, em 2023, e o 92º no Maranhão, em 2023, no segundo semestre. Nós já estamos no 96º. Como foi dito aqui pelo presidente Gilberto, essa experiência dos encontros de corregedores, ela nasce bem assemelhada à experiência que os presidentes de tribunais também desenvolveram ali pela década de 90, no início da década de 90, quando o judiciário tinha sido totalmente reformulado pela Constituição de 88, judiciário brasileiro, e, a partir dali, esses encontros eu pude acompanhar pelas associações, pelo movimento associativo, Eunice. Esses encontros passaram a, cada vez mais, representar um momento de troca de experiência, de oportunidade de crescimento, de desenvolvimento de atividades para melhor servir o jurisdicionado. Passaram a ter um encontro realmente muito... Os encontros passaram a ter uma relevância muito grande. E é por isso que, em cada um deles, um supera o outro. E esse do Rio de Janeiro, pelo que eu vi da programação, tem também, junto com o Fórum de Regularização Fundiária, política pública, né, desembargador Hildo, das mais eficientes e das mais eficazes para a atividade dos corregedores.
Então, a programação é intensa. Nessa origem dos INCOGES, o Saldanha vai se lembrar, ele e os ministros, eu, ministro Saldanha e ministro Belize, nós éramos auxiliares do então corregedor, Paulo Roberto. Tem até uma nota trágica de um dos INCOGES, que foi em Curitiba, em que nós acompanhávamos, eu acompanhava o corregedor, que teve um problema de saúde, acabou até falecendo, uma nota trágica, realmente, naquele INCOGE. Mas já vão 30 anos nisso, além da testemunha do ministro Saldanha, tem também aqui o Bacelar, ele estava por aqui, e o irmão dele está aqui na mesa. O irmão dele, porque eu tive que realizar, naquele INCOGE, eu tive que realizar o primeiro casamento não compatível da minha vida. Casamento in extremis. O corregedor passou mal, aqui os colegas que são do Rio vão se lembrar disso, ele passou mal, foi internado, eu, como juiz auxiliar, tive que celebrar o casamento e depois tive que voltar lá para registrar com o irmão do Bacelar, no Paraná. Registramos esse casamento, é uma nota trágica, mas também uma nota que histórica, né, da importância, da relevância desses encontros. O Saldanha vai se lembrar bem, porque nós trocamos tantas experiências e tantas ideias naquele caso para poder registrar esse casamento. E a origem, e eu prometi ser breve, eu não vou me estender, eu dei uma volta para realçar que a importância das nossas funções. Eu fiz uma pesquisa, quando estava no CNJ, sobre a origem da nossa atividade, da atividade dos corregedores, né? E encontrei uma referência a uma delegação, ainda na época de Portugal. O rei era o único que exercia a função de julgar, e ele delegou primeiro, diante da quantidade de julgamentos, ele delegou primeiro ao ouvidor. Ele criou uma ouvidoria, algumas ouvidorias, e delegava para ele, ouvidor, essa função. Depois, o ouvidor, ele já também não estava dando conta dos julgamentos, ele delegou uma parte para o que ele chamou de corregedor, para a organização das atividades administrativas do tribunal. E aí, essa divisão, depois os ouvidores deixaram de receber essa delegação, passou a existir só a atividade dos corregedores na parte administrativa, e é por isso que enveredou-se pela função correcional, né? O nome, nós que trabalhamos nisso há bastante tempo sabemos, correger significa reger em conjunto. Essa atividade, essa histórica atividade, vem daí. No caso brasileiro, nós tivemos em 1851 um decreto 834 que disciplina com riqueza de detalhes a atribuição das corregedorias. Até então, como eu disse, atividade delegada e atuando nessa linha de organizar os tribunais e fiscalizar o funcionamento administrativo. Foi só na Lomã, em 79, que as corregedorias ganharam um espaço, e ali também surge a verdadeira e a atividade principal nossa, que é, além do exercício das funções e da atividade de políticas públicas judiciárias, é a atividade de controle, de fiscalização, sobretudo na primeira instância. Por isso que muitos chamam a nossa atividade de o juiz dos juízes, né? Justamente porque nós fiscalizamos essa atividade judicial. Com a Constituição de 88, essa função ganhou status constitucional, e com a criação do CNJ, na emenda 45, a Corregedoria Nacional ganha um destaque
totalmente separado, Cláudio, e passa a exercer ali uma função bem relevante, mais ainda do que já exercia, e com o Código de Bangalore, em 2008, que traça as regras éticas para a atividade judicial, nós aí temos essa atribuição específica de funcionamento. No caso brasileiro, novamente, nós temos um oceano de atribuições, né? São 500 mil servidores no campo judicial, nós temos cerca de 13 mil servidores na atividade extrajudicial, nós temos 15 mil unidades judiciárias, estou falando assim, conta de mais de, sem me preocupar com os detalhes dos números, mas é algo em cerca disso, um pouco mais de 90 tribunais, portanto, as corregedorias atuam nesses tribunais, e com a pandemia, a nossa atividade fiscalizatória ficou um tanto comprometida, mas logo depois retomamos com encargos adicionais, principalmente agora e depois da pandemia, com o retorno, com a busca do funcionamento pleno do Poder Judiciário. No caso da Justiça Federal, que eu exerço essa atividade atualmente, ela é dividida em 3. A Corregedoria na Justiça Federal tem 3 braços. O primeiro é a Corregedoria em si, que atua junto aos 6 tribunais federais no caso da segunda instância, porque cada tribunal tem sua própria corregedoria para o primeiro grau. Então, a minha vida, depois do CNJ, melhorou bastante quando eu vim para a corregedoria, em que eu cuido apenas de 6 tribunais, e mesmo assim baixei um provimento chamado Equilibra, onde nós, embora mantendo as fiscalizações e as correições e inspeções regulares, esse provimento, que eu controlo a produção dos tribunais do meu próprio gabinete, nós mantemos ali, buscamos manter um equilíbrio para as turmas com a mesma competência e, portanto, com o mesmo acervo. Se há alguma coisa fora do lugar, aquilo já me avisa no sistema e eu já vou direto ali na fiscalização para esses gabinetes com algum tipo de problema. No caso, além desse braço correcional, na Justiça Federal ainda existe o SEGE, que é o Centro de Estudos Judiciários, que é um braço de capacitação, um braço educacional, que atua em parceria com a Infam, e nós temos aí inúmeras atividades de escolas de magistratura federal. Reunimos todas as escolas. Eu tive a oportunidade de colocar na pasta dos colegas corregedores e corregedoras os nossos próximos encontros da Justiça Federal, e estão todos muito convidados para eles. Vamos ter aqui, no Conselho da Justiça Federal, um encontro histórico, aliás, com a memória do Valongo, né? Que é a memória dos escravos que aqui estavam. Um juiz federal deu uma decisão sobre o Valongo e nós vamos realizar um encontro no dia 19 de novembro. Também um colóquio Brasil-Portugal sobre a reforma do Código Civil, dia 13 de novembro. As jornadas de processo civil comemorando 10 anos de vigência do CPC, 10 anos de vigência da Lei da Mediação e 20 anos do processo de recuperação judicial. Essas jornadas já são tradicionais no funcionamento do Judiciário, desenvolvemos do direito civil. Da vez passada, foi uma jornada de direito desportivo, né? Que tem os enunciados aqui. Quem quiser acessar esses enunciados, estão todos na página do SEGE. Eu coloquei aí no QR Code e vou entregar e deixar com o presidente aqui tanto o Manual de Vitaliciamento da Magistratura Federal, quanto os enunciados das jornadas, e uma revista do SEGE, que é Qualizar, agora mudou a qualificação, mas era até pouco tempo Qualizar, e essa aqui trata
da litigiosidade com o fenômeno complexo e os desafios do sistema de justiça, com aqueles que obtiveram o mestrado na Infam. Todos eles escreveram essas teses que estão aqui. Eu vou passar às mãos do presidente, depois vou deixar ao presidente Ricardo e ao corregedor Cláudio uma revista dessas. E aproveitei para fazer um comercial rápido das ações do SESG. E também temos a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais, que é coordenado pela Corregedoria da Justiça Federal. Pois eram essas as brevíssimas informações que eu queria dizer, mas, no fundo, registrar aqui o meu orgulho de ter integrado esse tribunal e que ele agora cedia um encontro dessa importância, dessa relevância, que é o 96º Encontro de Corregedores, junto com o tema da regularização fundiária, o que traz para o Poder Judiciário uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, um prestígio muito grande. Sejam todos muito bem-vindos, um ótimo seminário para todos vocês. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bem, já feito o cumprimento a todos, como podem perceber, o espírito do carioca é um espírito mais informal, sem perder a seriedade. Para nós é com grande satisfação que podemos trazer o encontro para o Rio de Janeiro, como bem colocado pelo presidente Gilberto, né, ao chegarem, todos perceberam o Cristo de braços abertos. É exatamente esse o espírito do tribunal. O Tribunal do Rio recebe a todos que estão aqui de braços abertos. É o espírito do carioca, né? Quebramos um pouco do formalismo, mas temos o coração com todos, não é? Nesse momento, onde serei muito breve, eu trago aqui uma lembrança que eu acho que é importante da minha passagem e do corregedor Cláudio Brandão. Somos do mesmo concurso, caminhamos e temos uma trajetória conjunta e aprendemos muito, tanto com o ministro Salomão, quanto com o ministro Antônio Saldanha Palheiros. Fomos colegas de ambos na corregedoria no ano de 2000, sob a batuta do então desembargador e corregedor Paulo Gomes. E lá, nesse período, aprendemos com ambos exatamente o que significa corrigir. Aprendemos que a corregedoria não tem a função punitiva. A corregedoria tem, maiormente, a função de apoiar o magistrado e fazer com que ele aprenda a reger a função jurisdicional. E, por tal razão, é que, ao estar aqui hoje, pensando no tempo, no momento em que estamos vivenciando, eu me lembrei de uma passagem de um grande escritor mineiro, que depois veio para o Rio, se radicou e se coloca como não apenas um poeta, mas também como um grande cronista do dia a dia, que é o Drummond. Ele começava uma crônica dizendo o seguinte: tempos modernos, tempos de transformações, tempos difíceis, tempos de esperança. Quando olhamos para o Brasil atual, podemos ter essa imagem de tempos modernos, de transformações difíceis, mas com esperança. A corregedoria, ela, ao se projetar para a ideia da função jurisdicional para a correta prestação, ela observa os tempos que vivemos. Estamos numa época moderna, temos tecnologias, vários tribunais começam a implementar aí o cartório
com essa tecnologia, como o desembargador Cláudio está trazendo, não é? E temos grandes esperanças aqui no Rio de Janeiro com essa inovação que está sendo trazida para o nosso tribunal. Tempos de transformações, na medida em que estamos vendo mudanças de valores na sociedade, estamos começando a observar a necessidade de nós também, magistrados, mudarmos, nos transformarmos dentro daquilo que a sociedade pretende. Tempos difíceis que o desembargador Rino, ao falar sobre a questão latifundiária, sobre a questão do meio ambiente, sobre tudo que vivemos hoje, podemos observar que estamos num tempo difícil, principalmente no nosso país, mas estamos também dentro de um tempo de esperanças de renovações, de melhorias, de tudo que podemos fazer de melhor na prestação. E a atividade da corregedoria, a atividade de corrigir, nos traz exatamente essa esperança. Sejam bem-vindos, muito obrigado a todos e que esse encontro seja um sucesso. Contem sempre com o Tribunal do Rio. E se faltar algum local para realizar um novo encontro, podem vir para o Rio, que o CRIS está de braços abertos para todos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, damos início agora à entrega da Medalha de Honra ao Mérito Desembargador Décio Erpen, uma das mais altas distinções concedidas pelo Colégio. A medalha foi criada em 27 de agosto de 2010, com o objetivo de homenagear autoridades públicas e privadas que tenham prestado notáveis serviços ao Colégio ou contribuído de forma eficaz para o aperfeiçoamento e celeridade da prestação jurisdicional, bem como para a defesa da justiça brasileira. Tributo ao desembargador Décio Antônio Erpen, figura emblemática da magistratura brasileira, especialmente no Rio Grande do Sul, onde exerceu o cargo de Corregedor-Geral da Justiça. Neste momento, Suas Excelências, os senhores desembargador Gilberto Barbosa Batista dos Santos, presidente do Colégio de Corregedoras e Corregedores Gerais da Justiça do Brasil, e desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, farão a entrega da Medalha de Honra ao Mérito Desembargador Décio Erpen. Convidamos para serem agraciados com a medalha as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor Cláudio Castro, governador do Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado por Sua Excelência, o doutor Renan Saad, procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro.
Sua Excelência, o senhor ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo doutor Fernando dos Santos Dionísio, chefe de gabinete do prefeito. Sua Excelência, o senhor conselheiro João Paulo Chouquer, do Conselho Nacional de Justiça. Sua Excelência, o senhor conselheiro Rodrigo Badaró, do Conselho Nacional de Justiça. Sua Excelência, o senhor conselheiro Edilson de Souza Silva, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM. Sua Excelência, a senhora juíza Eunice Bittencourt Haddad, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Sua Excelência, a senhora doutora Ana Tereza Basílio, presidente da OAB, Seção do Estado do Rio de Janeiro. Sua Excelência, o senhor desembargador militar Silvio Hiroshi Oyama, corregedor-geral da Justiça Militar do Estado de São Paulo. Sua Excelência, o senhor desembargador militar Rodrigo Mor Picon. Dr. Rodrigo Mor Picon é corregedor-geral da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Sua Excelência, o senhor desembargador militar Sócrates Edgar dos Anjos, corregedor-geral da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.
Senhoras e senhores, neste momento serão entregues as medalhas concedidas na edição anterior do ENCOGE. Convidamos para recebê-la Sua Excelência, o senhor conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E Sua Excelência, o senhor desembargador João Guilherme Lages Mendes, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá. Doutor Gilberto, doutor Cláudio, por gentileza, retorne. Ao excelentíssimo desembargador Cláudio Brandão Oliveira, Colégio de Corregedoras e Corregedores da Justiça do Brasil, expressa reconhecimento e gratidão pelo notável empenho de Vossa Excelência, elevado senso institucional e primorosa condução do 96º ENCOGE, realizado aqui na cidade do Rio de Janeiro. A excelência organizacional, o esmero na execução e o acolhimento fraterno dispensados aos participantes refletiram o espírito de dedicação e a marca de grandeza com que Vossa Excelência dignifica a magistratura fluminense e contribui para o fortalecimento do sistema de justiça brasileiro. Com elevada consideração, registramos esse tributo como testemunho de admiração e respeito. Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2025, desembargador Gilberto Barbosa, presidente do SECOGE. Bem, senhoras e senhores, passaremos agora à outorga do Colar do Mérito das Justiças Militares Estaduais. Sua Excelência, o desembargador militar Silvio Hiroshi Oyama, Corregedor-Geral da Justiça Militar do Estado de São Paulo, fará a entrega em nome de Sua Excelência, o senhor desembargador Getúlio Correia, presidente da Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais. Convidamos para serem agraciadas Suas Excelências, os senhores desembargador Gilberto Barbosa Batista dos Santos, presidente do Colégio de Corregedoras e Corregedores Gerais da Justiça do Brasil. O desembargador Luiz Antônio Zanini Forneroli, vice-presidente do Colégio de Corregedoras e Corregedores Gerais da Justiça do Brasil.
Senhoras e senhores, de ordem, declaramos encerrada esta cerimônia e solicitamos que os corregedores e seus representantes se posicionem em frente à mesa principal para a realização da foto oficial deste evento. Convidamos todos os presentes, em seguida, a participarem do coquetel festivo de abertura deste encontro.